Dá um panorama do Rio de Janeiro e quais são as chances reais do Ramagem no seu ponto de vista. Então, Oscar, primeiramente queria cumprimentar você, o Rodrigão, tá, o professor Todeschini. Eu vou ter 5 minutinhos para ficar aqui com vocês, que eu estou aqui na estrada, eu parei aqui no... Porque os Estados Unidos é outro mundo, né? Então você pode parar e ligar que você está num lugar mais seguro. Então vou ter 5 minutinhos aqui para falar com vocês, e aí eu já falo do Rio de São Paulo de uma vez, se vocês me permitirem, e aí eu vou dar seguimento aqui, eu continuo como telespectador, mas saio aqui como comentarista. A situação aqui aquela questão que eu tinha colocado lá do Malafaia, o Malafaia sempre foi um aliado do Eduardo Paes, né? Os candidatos dele, o Malafaia ele tem um vereador eleito por ele no Rio de Janeiro, que é o meu amigo, inclusive, o Alexandre Esquerdo, né? Ele é um apoiador do Eduardo Paes e tudo mais. Então, assim, isso historicamente, a Assembleia de Deus no Rio de Janeiro tem o seu apoio ao Eduardo Paes. Isso é um fato. Claro que com essa... o Eduardo Paes ele conseguia maquiar bem até uns 5, 6 anos atrás, né? Ele conseguia maquiar bem, depois não conseguiu mais maquiar, e aí fica essa discussão, o pessoal fica assim, pô, eu quero que o Malafaia se posicione. O Malafaia vai tentar ficar de fora da questão do Rio de Janeiro, porque é desgastante para ele apoiar o Eduardo Paes, é desgastante para ele também pela amizade que ele tem que ficar contra o Eduardo Paes. Então, isso é um fato. Agora, aí tinha uma discussão lá do Ottoni de Paula apoiar o Eduardo Paes, e aí o Ottoni de Paula agora fez um vídeo falando assim, não, e o garotinho, o Eduardo Cunha, que estão apoiando o Ramagem, né? Mas aí tem uma lógica simples que a gente precisa analisar, que é o seguinte, uma coisa é você apoiar o cara ruim, outra coisa é o cara ruim te apoiar, tá? Então, quando o Ottoni, ele apoia o Eduardo Paes, ele está dando a caneta para o cara ligado à esquerda, né? Para um esquerdista. Quando você o candidato é de direita e tem um apoio de pessoas que não é que são de esquerdas, mas que tem o passado, né, com envolvimento de suspeitas de corrupção e processo e tudo mais, a pessoa está recebendo o apoio. É legal? Não, não é legal. Mas, diante de um narcomunicípio, que é o Rio de Janeiro agora, né, criar esse termo aqui, um narcomunicípio, um município dominado pelo crime organizado, diante disso, às vezes é necessário você fazer uma aliança dessa, e a gente lembra aquela aliança da Segunda Guerra Mundial, do Stalin, do Roosevelt e do Churchill, né, que foi criada uma aliança para vencer os nazistas e os fascistas, mas principalmente os nazistas, que tinham um poder bélico muito grande, estavam avançando sobre a Europa. Então, foi feita uma aliança, inclusive tem uma foto muito famosa dele sentado, você imagina o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, o presidente à época, o Churchill, da Inglaterra, e o Stalin, né, o comunista que matou mais de 20 milhões de pessoas. Mas foi uma aliança de ocasião, tanto que tem livros hoje que dizem que o Churchill queria depois ir contra a União Soviética. Então existem esses momentos que são muito difíceis. A política é muito complicada, né? Então a gente tem essa questão, mas no Rio de Janeiro você tem um candidato ali que é de direita, do PL, é mais fácil você identificar para você votar nele do que em São Paulo. São Paulo tem uma situação mais confusa, e o Bolsonaro entrou numa situação complicada, porque o Pablo Marçal é um cara que tem cursos, é um cara muito legal, cristão, né? Tem um cara muito moderno e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, na política, ele escorrega toda hora, né? Ele escorrega, e ficou conhecida aquela entrevista dele no Braddock, lá com o Salles e com o Constantino, quando ele foi perguntado, você é de direita, esquerda, e ele deu uma... Então, entender de política é muito difícil, né? Um tema muito complexo é o que é direita e esquerda, o que é o comunismo. Isso é um tema extremamente complexo, e muitas pessoas estão presas naquela amarras que o único sistema totalitário que tem é o marxismo puro, e não é, né? Hoje em dia, o que ameaça o mundo não é o marxismo puro, né? São as diversas teorias criadas pela Escola de Frankfurt, por Antônio Gramsci, né? Pela Agenda 2030, pela Agenda ESG, é muito mais complexo do que isso. E a gente, no Brasil, hoje, infelizmente, nós temos muitos dos nossos representantes de mandato no PL e tudo mais, que não tem o menor conhecimento disso, que eles não sabem nem o que é esse debate.
O próprio Pablo Marçal, que é um cara extremamente inteligente, ele não sabe nem o que é esse debate. Tanto que ele fez aquela postagem na época lá, se um torneiro mecânico chegou na presidência, eu chego também. Poxa, o cara achar que um torneiro mecânico vira presidente no Brasil, meu Deus do céu, mostra sua ignorância política. Não foi um torneiro mecânico, foi o movimento comunista que chegou ao poder no Brasil quando Lula ganhou a eleição. Né? Foi o Foro de São Paulo, foi toda uma estrutura por trás. Então, assim, sem você gastar um tempo para você estudar a política, você fica totalmente perdido, né? O negócio fica realmente muito confuso. Mas as chances do Rio de Janeiro do Ramagem ganhar são pequenas, mas existem. E em São Paulo também é difícil. Eu acho que a eleição ali está mais para o Boulos mesmo. Infelizmente, a eleição está mais para o Boulos mesmo. Se tivesse uma aliança de direita, de centro-direita, teria mais chance, mas infelizmente hoje a gente tem ali uma... O Ramagem chega no segundo turno, na sua avaliação? Não sei te responder. Não sei. Tem chance, acho que tem chance de chegar no segundo turno. E aí ele pode aproveitar aqui esse movimento mundial aqui da eleição do Trump e tudo mais, que aí a eleição americana, eu acho que ela bate na data do segundo turno, né, não do primeiro turno. Então, eu acho que ele tem chance ali de ter uns 20 e poucos por cento, o Eduardo Paes com uns 35, 36, o Eduardo Paes com uns 10 pontos a mais que ele, no mínimo, e aí, de repente, isso vai para o segundo turno. Mas aí a direita tem que acabar com a vaidade, que o Rio de Janeiro, eu que conheço todos os deputados estaduais e federais, todos, eu sei, como eu estou fora da política, eu posso falar com conforto, coisa que quem está no Rio não pode falar. Existe uma vaidade gigante e aí muitos não podem o apoiar. Por quê? Porque se um federal apoiar o Ramagem fica maior que ele. Se o estadual apoiar, o outro, agora escolheram a vice, aí o marido da vice é candidato a vereador. Aí todos os candidatos a vereadores ficaram irritados com a decisão de ser a Índia a vice. E aí, eu recebi mensagem de 5 candidatos a vereadores do Rio que não ficaram insatisfeitos. E não pensaram nisso, né? Que se escolhessem ela, o marido dela candidato seria, de certa maneira, um pouco favorecido. Então, assim, a política ela é feita dessas picuinhas, você administrar isso não é a coisa mais fácil, não. Mas a gente tem toda essa dificuldade, mas a direita do Rio de Janeiro, ela tem força que, se estiver unida, ela leva a eleição para o segundo turno. Se estiver unida, leva. Ô, Zimmerberg, só para você ir embora, eu agradeço já a sua participação aqui, sempre brilhante e enriquecedora. Só para você ir embora. As pessoas davam como certa a vitória do Trump contra o Biden, mas eu já vi muita gente mudando de opinião quando entrou a canalha Harris. Você continua achando que o Trump está com a mesma facilidade que estava antes? Você acha que mudou um pouco o cenário aí? Eu não tenho noção do tamanho e da força do Deep State americano, entendeu? Eu não tenho esse conhecimento para opinar. Se eles tiverem força de mexer de alguma maneira, eles conseguem tirar a eleição do Trump. A nível de mobilização aqui, de apoio, eu vejo o Trump com um apoio muito maior. Eu viajo muito aqui na Flórida, mas aqui é um estado mais conservador. É muita bandeira do Trump, pessoas com camisa do Trump, com boné, mas muito. Eu nunca vi um do Biden. Mas você viu um, nunca vi nenhum. E do Trump? Do Trump eu vejo mais de 10 por dia. Então, realmente, não sei o que... E assim, e você vê os influenciadores americanos, até pessoas assim que não são tão conservadores apoiando o Trump, porque os Estados Unidos têm um pensamento um pouco diferente, né? O presidente, ele responde, tem muita questão da política internacional, de você proteger as fronteiras, o custo de vida nos Estados Unidos aumentou muito no governo Biden, então ele tem essa promessa de você baixar o custo de vida, o combustível está caro, a comida está cara, mas a economia americana não é ruim, assim, na prática, todo mundo trabalha e todo mundo vive bem, é muito diferente do Brasil. Uma crise americana seria uma prosperidade que o Brasil nem nunca viu, então é bem diferente. Os Estados Unidos continua sendo um país muito acima dos outros, isso é incomparável. Mas eu ainda acho que essa eleição nos Estados Unidos fica com o Trump ainda acredito nisso, mas eu não sou um especialista no Deep State americano, não sei o que eles seriam capazes de fazer em relação a isso. E obrigado, Oscar, queria agradecer a participação aí, achei que você está ótimo de terno, próxima vez me avisa para eu botar também a gravata, tá? Depois eu queria conversar mais com o professor Todeschini, que é
tinha candidato lá no Sul, né, em Porto Alegre, aí, que a gente está torcendo por ele, para que ele ganhe essa eleição. E o Schimmer continua contribuindo muito aí com essa parte intelectual aí, que eu acho que é a parte mais trabalhosa, que dá menos retorno na política, é essa, é a mais difícil. É a mais difícil. Obrigado, obrigado, Alexandre. Maravilha. Valeu, muito obrigado. Um abracinho. Desculpa a Valeu, fique com Deus. que você acrescenta